Olá, é com muita alegria que retomamos nosso estudo sequencial da Revista Espírita de Allan Kardec. E hoje chegamos num dado muito significativo. Hoje nós vamos estudar a Revista Espírita de agosto de 1863, que contém 11 artigos. E um número significativo porque estamos exatamente completando, com este estudo de hoje, 50% da Revista Espírita de Kardec. Lembrando que ele começou em janeiro de 1858 e foi até abril de 1869. Foram 136 revistas mensais, 11 anos e 4 meses. Então hoje nós estamos aqui celebrando, para vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, nossa página, né, Alessandro de Paula, /Revista Espírita, ou pelo YouTube, na página, no canal, Use o SE Itapetininga, você tem lá a playlist, ou também na página da Sociedade Espírita Fraternidade de Niterói, a SEF, também tem a nossa playlist da Revista Espírita desde o início. Vejamos quanto, olhando para trás, vocês que têm nos acompanhado nesse estudo cronológico, quantas lições, quantos aprendizados insubstituíveis, por conta da eloquência, da lógica, da coerência de Allan Kardec. E ainda nos falta 50% da Revista Espírita. Então é um marco bem interessante. Olhamos para trás e notamos o quanto aprendemos e olhamos para a frente vendo que ainda falta metade e o quanto ainda temos a aprender e a refletir acerca desse trabalho inestimável, valioso de Allan Kardec, infelizmente ainda um pouco esquecido pelo movimento espírita mundial. Em agosto de 1863, Kardec começa com um artigo muito interessante que vai nos remeter a almas missionárias que reencarnam na Terra com propostas elevadas. O artigo é Jean Renaud e os precursores do Espiritismo. Por quê? Porque Jean Renaud, que era um grande escritor, ele veio a desencarnar no dia 28 de junho de 1863, por conta de uma rápida moléstia, e ele era um grande escritor. E nós vamos ver aqui, porque Kardec cita algumas homenagens que foram feitas a ele, de que ele era um escritor que em suas obras pôde divulgar muitas das ideias espíritas antes do espiritismo. Porque, conforme nós sabemos, as ideias espíritas estão aí, antes de surgir a doutrina, esparsas, fragmentadas por povos, por culturas, do próprio Evangelho de Jesus, no Antigo Testamento, as suas bases, porque são leis divinas. O Espiritismo não as criou, simplesmente as agrupou, as revelou e se aprofundou em seus estudos, né? A imortalidade, o intercâmbio, a pluralidade de vidas, a reencarnação, a pluralidade de mundos habitados, Deus amoroso e justo, né? E seguindo a moral do Cristo. De forma que Kardec, na Revista Espírita, aqui está homenageando esta alma nobre de Jean Renaud, e ele vai citar outras, né? Porque, conforme dissemos, são almas que vinham preparando o terreno para o surgimento do Espiritismo, de forma que, nesse modelo fragmentado, trazendo algumas das ideias espíritas, nem sempre todas as ideias, apresentavam em seus textos, em seus escritos, em suas falas, a confiança na imortalidade, a certeza do intercâmbio espiritual, ora a questão da reencarnação, de Deus justo e amoroso. Muitos levavam uma vida
moralizada por conta dessas certezas e desses conhecimentos que eles compartilhavam em suas obras. De forma que Kardec, então, vai aqui inicialmente tecer e reproduzir algumas homenagens que foram feitas a Jean Renault. A gente pode perceber por essas homenagens que foram publicadas em jornais da época, de que realmente se tratava de uma grande alma, né? Que aqui falam da grandeza de sua obra, né? Ninguém acreditou mais energicamente na personalidade divina, ninguém acreditou mais energicamente na personalidade humana, ninguém amou mais ardentemente a liberdade. Cita um livro dele que marcou, Terre et Ciel, né? Ele fala muito desse sentimento da presença divina, essa confiança em Deus, a presença de Deus em nossas vidas, né? Diz aqui ainda esse jornalista, né, Ernest Legoff, que fez esta homenagem a ele, né? Referindo-se a ele, diz: era uma fonte de vida moral sempre a jorrar. Ninguém podia dele se aproximar sem se firmar melhor no bem. Só o seu rosto era uma lição de direitura, de honra, de devotamento. Às vezes encontramos, né, pessoas em que a face reflete a sua paz interior. A pessoa tem um olhar, um magnetismo no olhar. A pessoa tem um sorriso leve, alegre, acolhedor. Então, há pessoas que conseguem na face reproduzir a sua alta envergadura espiritual. E num olhar para nós, num sorriso, muitas vezes já nos soergue, nos equilibra. Né? Então, a gente percebe que Jean Renault tinha essa característica. Né? Outro jornal presta homenagem a ele, falando que desde a juventude ele tinha um gosto vivo pelas letras, por todas as formas do belo. Né? Então, muito interessante isso, né? Foi envolvido nesse grande e singular movimento que então empolgava tantas inteligências jovens pela atração do dogma da perfectibilidade do gênero humano. Então, ele acreditava que a alma trazia em si esse germe divino da perfectibilidade e atingiria a perfeição. Então, nós vamos ver aqui que Jean Renault acreditava isso, ele apresentava em suas obras na imortalidade, acreditava na reencarnação, por isso que ele falava aqui da perfectibilidade do gênero humano, que sem a ideia da reencarnação nós não temos como conceber isso, porque uma única vida é insuficiente para que o espírito possa atingir este grau de perfectibilidade a que todos nós estamos destinados. Então, a gente percebe que desde jovem ele trazia essa predisposição. A doutrina espírita nos ensina que a alma, quando vem para a reencarnação, ela apresenta as suas tendências inatas, o seu conhecimento de vidas anteriores, né? Se refletindo através de tendências, de escolhas e de condutas que faz na atual reencarnação, a sua moralidade. Então, vemos que estamos diante de um espírito, veremos ainda aqui na revista, porque ele, no final aqui vamos ver algumas comunicações que seu espírito deu após a desencarnação, a consagrar essa constatação que nós estamos fazendo de sua evolução e de sua grandeza no aspecto intelecto e no aspecto moral. E aí Kardec agora vai falar aqui no artigo de Jean Renault, que ele compunha uma dessas primeiras linhas dos filósofos espiritualistas, né? E muitos dos pontos defendidos ia contra os interesses da religião dominante da época, tanto que consta que suas obras foram colocadas no Index Prohibitorium de Roma, né, porque afrontava alguns dogmas da religião dominante, né? E Kardec diz assim: na época em que a obra apareceu, lá por 1840, portanto 17 anos antes do Espiritismo, ainda não se cogitava dos espíritos, e contudo Jean Renault parece ter tido, como aliás muitos outros escritores modernos, esta intuição e pressentimento do espiritismo, né? Então são almas que reencarnaram com essa missão. Veremos aqui Kardec reforçando esse ponto de preparando o terreno
para o surgimento do Espiritismo logo adiante. Muitas almas se comprometeram com a vinda do Espiritismo, algumas chegando antes, bem antes, décadas antes do Espiritismo, né? Então eles iam aqui reencarnando, preparando o terreno para a vinda do Espiritismo, né? Então, portanto, almas que chegaram antes, almas que chegaram para preparar a própria doutrina, como Allan Kardec, como os médiuns que trabalharam com Allan Kardec, os contemporâneos, Leon Denis, Camille Flammarion, né, que vieram durante a doutrina, e outros que vieram após, realmente para ajudar no crescimento, né, da doutrina, como Chico Xavier, né, e outros, né? Então, isso aqui só para a gente dividir neste antes, durante e após a doutrina espírita, estas almas nobres que reencarnaram e traziam esta intuição, porque era bagagem do espírito proveniente dos aprendizados, das conquistas de vidas transatas e daquelas também auridas no mundo espiritual. Já até estudamos isso, o espírito progride enquanto está também na erraticidade. Kardec, é claro, vai citar outros escritores, né? Inclusive, acho que nós já vimos em artigos anteriores, bem atrás, Charles Fourier, né, que falava também do progresso indefinido da alma, da pluralidade das existências, né? Então, almas que tinham coragem de divulgar isso em épocas desafiadoras, né? Então, aqui Kardec vai falar que cada coisa, né, deveria vir a seu tempo. Todas as grandes ideias que revolucionaram o mundo, o Espiritismo não nasceu de súbito, germinou em mais de um cérebro, mostrou-se aqui e ali, pouco a pouco, como para que habituar os homens à ideia. Veja só como há este planejamento superior. Aqui nós estamos falando da terceira revelação. Assim aconteceu com Jesus também, a segunda revelação, quando almas missionárias vinham preparando o terreno, né, trazendo fragmentos da verdade, das leis divinas, para que quando viesse Jesus, a humanidade, em linhas gerais, tivesse este terreno preparado, assim como a primeira revelação. Então, a gente vê o cuidado que os espíritos que regem o destino da Terra tomaram, preparando antecipadamente o terreno para a vinda da primeira revelação, Moisés, os 10 mandamentos, a segunda revelação, Jesus, né, a lei de amor, e depois a vinda do Espiritismo, a terceira revelação. Tudo a seu tempo, sem pressa, com muita organização, como nós vemos em muitas obras espíritas retratando isso, A Caminho da Luz, de Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos observar isso. Obra do Divaldo Nascente de Bênçãos, o primeiro capítulo, Providência Divina, muito bem reflete esse planejamento nos bastidores do mundo espiritual, sem pressa, com antecipação, o que é característica da forma de agir destas almas nobres sob a tutela do governador espiritual do Cristo. Kardec aqui vai citar, né, Swedenborg, né, que admitiam as comunicações entre o mundo visível e invisível, o próprio Charles Fourier, que nós já citamos, né, que admitia a reencarnação. Alguns admitiam a reencarnação, outros não. Muitos admitiram a imortalidade e o intercâmbio, né? Então, Kardec diz assim, em sua sabedoria, a providência prepara as coisas devagar. Eis porque a ideia matriz tem tido, como dissemos, numerosos precursores que abriram caminho e prepararam o terreno para receber a semente, uns no sentido, outros noutros, né? Então vejamos, tudo muito bem organizado, né? Entre os precursores do Espiritismo, há que colocar uma porção de escritores contemporâneos cujas obras estão semeadas, né, de ideias espíritas. Muitas vezes o próprio escritor não se dizia espírita, mas ao apresentar essas ideias, apresentavam essas ideias afins do Espiritismo, né? A preexistência, a sobrevivência da alma, a sua presença entre os vivos, a manifestação dos espíritos na dimensão física,
as suas peregrinações através de mundos progressivos, a reencarnação. Kardec, inclusive, vai citar aqui Victor Hugo, ou Victor Hugo, né, que inclusive hoje esse espírito tem diversas obras psicografadas através de Divaldo Franco, né? Kardec descreve aqui uma carta para demonstrar o quanto Victor Hugo acreditava na imortalidade, na sobrevivência, no reencontro futuro, né? Porque quando morre a senhora Lamartine, ele escreve uma carta ao amigo, o senhor Lamartine, falando, né? Dizendo: uma grande desgraça vos fere, necessito por meu coração junto do vosso. Olha a solidariedade. Eu venerava aquela que amáveis. Vosso alto espírito vê além do horizonte. Percebeis distintamente a vida futura. Não é a vós que se precisa dizer esperai, sois daqueles que sabem espere. Ela é sempre vossa companheira invisível, mas presente. Perdeste a esposa, mas não a alma. Então vejamos só esta carta consoladora de Victor Hugo ao amigo Lamartine, porque ele tinha esta plena convicção na imortalidade, na vida futura, nos reencontros que se darão, né? Não nesse formato de mundo espiritual, de vida espiritual que a doutrina nos apresenta, e não naquela visão clássica de algumas religiões de céu e inferno, até porque nessa divisão estes reencontros podem não se dar nunca, porque é possível que um vá para o inferno eternamente e o outro vá para o céu, onde ficará contemplando eternamente. Mas, infeliz, porque um ente querido está no inferno. Por isso que a doutrina espírita nos apresenta o céu e o inferno como estados da alma, não como locais geográficos, né? E nos fala desta vida pujante, ativa, dinâmica, com leis próprias, que o Espiritismo nos revela, principalmente na obra O Céu e o Inferno, essas leis que regem a vida no mundo espiritual. Kardec vai falar que não só individualidades, escritores, através de obras, vinham preparando esse terreno, mas também a ciência de uma maneira geral, algumas delas, né, alguns ramos da ciência, como o magnetismo, diz ele, texto de Kardec. O magnetismo foi o primeiro passo para o conhecimento da ação perispiritual, fonte de todos os fenômenos espíritas. O sonambulismo, a primeira manifestação isolada da alma. A frenologia provou que o organismo cerebral é um teclado a serviço do princípio inteligente para a expressão das diversas faculdades. Ele vai citar também a homeopatia, né, dizendo que ela triunfa numa porção de casos em que a medicina convencional falha, né, e que fala da importância do perispírito em determinadas doenças, afecções, e que naquela época já existiam muitos médicos homeopatas, né, que aceitavam o espiritismo, né? A homeopatia trazida por Hahnemann, inclusive, nós vamos citar aqui, porque há uma comunicação de Hahnemann na Revista Espírita, aqui de agosto de 63, que estamos estudando, né? Então, aqui a gente vê que a homeopatia tem muita similaridade com a doutrina espírita, né? Cuida do paciente como um ser trinário, né? Corpo, fluido vital, perispírito e espírito, né? Então, cuida do paciente, não ataca apenas a doença, né? Através da lei dos contrários, né? Mas fala da lei dos semelhantes, né? Então, cuida integralmente, tem o seu organon, com mais ou menos 290, 291 parágrafos, né? Uma introdução longa, assim como o livro base da doutrina espírita, né? O livro dos Espíritos, também com suas perguntas, 1019 perguntas, mas também com uma introdução muito bem elaborada. E segundo um médico, amigo, homeopata e espírita, nos falou, o parágrafo 9º desse organon nos fala muito dessa similaridade com a doutrina, porque apresenta aí o fluido vital, o espírito e o corpo, essa correlação no aspecto doença, como tratar o paciente integralmente, não apenas focando a doença, mas olhando o doente, o que vem muito de perto, como a doutrina espírita também nos apresenta a visão da doença e do doente, né? Então, muito interessante esse artigo, que Kardec até vai falar desses ramos da ciência, também preparando o caminho para a vinda do espiritismo, né? E aí diz ele aqui, Kardec, né,
que Jean Renault realmente foi um precursor do espiritismo, né? O que ser-lhe-á útil após a morte. Isso nós vamos ver porque ele se comunica mais à frente. E depois temos aqui, encerrando, uma curta comunicação de Santo Agostinho, falando de Jean Renault, e diz assim: Jean Renault tinha feito o que devia fazer nesta última existência, né? Então, realmente ele vinha com essa missão. Usando uma linguagem do espírito André Luiz, um espírito completista, né, que deu conta ali do seu planejamento reencarnatório, veio preparar terreno para a doutrina, deixou obras, conforme vimos ali naqueles que homenagearam a ele após a morte, uma pessoa com uma boa moralidade, conduta ímpar, né, de forma que é raro os espíritos completistas, né, como diz aqui Santo Agostinho, fez o que devia fazer. Muitos de nós, espíritos ainda imperfeitos, fazemos o nosso planejamento reencarnatório com a ajuda dos espíritos, quando temos condições, quando não temos, eles fazem mais diretamente, sabendo o que é melhor para nós. E muitos de nós, quando chegamos aqui na Terra, a influência da matéria, o homem velho, as velhas inclinações, a falta de esforço por se libertar dessas velhas algemas, e vamos dando vazão aos antigos defeitos, desperdiçando as abençoadas oportunidades que a reencarnação nos propicia àqueles que vêm e cumprem parcialmente o que planejaram, àqueles que não cumprem quase nada, se complicam, voltam com débitos, com expiações novas, né? Há aqueles que excepcionalmente vêm e dão conta, completistas, né? Dão conta do planejamento reencarnatório, como sugere aqui Santo Agostinho em relação a Jean Renault. Um artigo bastante interessante que nos trouxe aqui algumas considerações, né? Kardec segue um pouco ainda nessa linha. Às vezes ele aproveita para agrupar na mesma revista alguns temas e textos afins para que a ideia possa ficar bem fixada, bem entendida. Então, o próximo artigo aqui é Pensamentos Espíritas em vários escritores. Ele vai citar aqui um extrato da viagem ao Oriente do senhor de Lamartine, né, que é para quem Victor Hugo escreveu, né? E num dado momento nesse extrato da viagem, o senhor Lamartine diz: já vivemos 2 vezes ou 1000 vezes, né? Então, deixando bem claro aqui a ideia da reencarnação. Na própria nota de Kardec, ele vai dizer, né, que em nosso artigo precedente, sobre os precursores do Espiritismo, dissemos que se acham em muitos autores elementos esparsos desta doutrina. Pelo fato de que o homem, como o senhor Lamartine e outros, imitam ideias espíritas em seus escritos, segue-se que francamente adotem o Espiritismo? Não. Na maior parte não o estudaram. E se o fizeram, não ousam ligar o próprio nome conhecido a uma nova bandeira, né? Aliás, sua convicção é apenas pessoal. Para nós, não é menos um índice do pressentimento da ideia geral, que germina parcialmente nos cérebros de escola. Reunindo e coordenando as ideias parciais de cada um, chegar-se-ia certamente a constituir a doutrina espírita completa, uma nota de Kardec, né? Aqui, Destino do Homem nos Dois Mundos, também mais um autor, Hippolyte Renaud, também vai apresentar algumas ideias afins com a doutrina, mas principalmente a questão da imortalidade. Não aceita a reencarnação, este em especial, né? Kardec aqui vai citar um comentário da imprensa feita da obra Destino do Homem nos Dois Mundos, de Hippolyte Renaud, né? Então, Kardec vai citar essa nota do redator do jornal A Prece, né? Então, vai falar que ele é um excelente cristão, que apresenta um Deus de luz e de amor, que o homem não é só vítima, mas seu colaborador numa parte mínima, mas ainda gloriosa e proporcional às suas forças, consentâneo com a doutrina. A inteligência cresce, os sentimentos ganham força, começa a humanizar-se. O sofrimento é uma advertência, um estimulante para se livrar do mal, para se retirar da sombra e marchar para a luz, né?
e diz aqui, num dos textos da obra, que me importa, afinal de contas, vossa felicidade material e terrena, se me deixa a alma vazia e sedenta? A gente se sente tomado de um supremo tédio. Veja só, quando a gente cuida apenas dos aspectos materiais da vida, né? Por mais que a gente conquiste, tenha, aumente o patrimônio, nós sempre vamos sentir este vazio existencial, porque não é para isto que aqui estamos, né? Quantas vezes eu atendi no atendimento fraterno da casa espírita, né? Pessoas com essa característica, né? Que materialmente estão bem, às vezes estão em emprego, estão casados, né? Mas apresentam este vazio, eles falam vazio, é uma sensação de que algo falta na vida, não sei bem o que é, uma angústia, uma tristeza, né? E está faltando justamente a busca das questões espirituais, como propunha Jesus: buscar primeiro o reino dos céus e a vossa justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, o senhor Renaud, embora rejeite a ideia das múltiplas vidas, aceita outros pontos afins da doutrina espírita. Inclusive aqui são citados outros que também aceitaram parcialmente pontos da doutrina, antes mesmo do espiritismo, como Jean Renaud, Pierre Leroux, Henri Martin, Lamennais, né, que já apresentavam ideias afins da doutrina, né? Mas é interessante que o artigo aqui toca o porquê que alguns não acreditam na reencarnação, né? E justamente alguns vão falar por causa da ausência da memória, né? Por não lembrar das vidas passadas. Mas o Espiritismo vem nos ensinar que o esquecimento do passado, em nosso estágio de evolução ainda inferior, para nós é uma proteção, é uma bênção, porque acessar o nosso passado, provavelmente de muitas falhas, de muitos equívocos, de muitos delitos cometidos, trazer a lembrança para o hoje seria muito prejudicial. Imaginemos encontrar pessoas a quem prejudicamos, né? Encontrar pessoas que nos prejudicaram, como seria esta relação pessoal? O trabalho, às vezes, na própria família, um ente querido da família que nos prejudicou, agora voltamos junto para ali desenvolver o perdão, o respeito. Se tivéssemos a lembrança viva de que um matou o outro, por exemplo, né? Será que haveria convivência ou haveria repulsa? Então, não teríamos condições emocionais de trazer todas estas cargas de lembrança, de erros, né? E isso certamente afetaria negativamente a atual reencarnação. Se fosse positivo, produtivo, útil, Deus, que é perfeito, perfeição absoluta, teria criado a lei da reencarnação sem o bloqueio momentâneo, porque à medida que a alma vai se depurando, ela vai tendo acesso ao seu passado e lidando melhor com essas lembranças. Mas no nosso estágio de evolução, o esquecimento do passado é proteção e bênção, conforme nos encontramos na literatura espírita, né? Kardec cita aqui duas cartas referentes a este artigo de Hippolyte Renaud, né? Alguns até falando da questão da reencarnação. Kardec, no final, até aqui, vai dizer desse debate que houve por conta disso, em torno da pluralidade das existências, mas um debate elevado, sem ser vulgar, né? Então, Kardec fala isso, né? Muito interessante. O próximo artigo, mudando um pouco de assunto, ação material dos espíritos sobre o organismo. Vamos lembrar que aquela época era uma época de intenso materialismo, descrença, incredulidade, né? Ateísmo, de forma que muitos artigos que hoje para nós espíritas convictos pode parecer repetição ou desnecessário, naquela época era muito útil para despertar aquela humanidade mais incrédula e materialista, né? Então, Kardec vai citar aqui alguns fatos que demonstravam a ação dos espíritos sobre os nossos órgãos, sobre o corpo físico. Interessante que ele cita aqui que o médium pôs a mão sobre o papel, sem evocar nenhum espírito,
sentiu uma força estranha que logo o obrigou a manter o indicador do dedo levantado, rígido, numa posição anormal. O dedo estava frio, não me podendo dar a razão para tal originalidade. Então, por mais que o médium quisesse mexer o dedo, não conseguia. E pedir explicação ao espírito. E o espírito diz: endureci este dedo para dar uma prova de nossa autenticidade e de nosso poder. Naquela época, por conta da incredulidade, os espíritos, quando possível e necessário, então agiam dessa forma para comprovar a influência espiritual, né? E aí diz assim: era o espírito de um irmão do médium morto há mais de 20 anos em Florença. Tinha ferido o dedo ao quebrar uma garrafa, quando derramava o seu conteúdo, de um modo que o dedo ficou anquilosado, né, ou necrosado, junto um desenho representando a mão do médium em posição, né? Então, veja só, é o próprio irmão do médium que tinha desencarnado e tinha este ferimento grave no dedo, que produziu este fenômeno, né? Um outro médium que, querendo contestar a ação dos espíritos, embora médium, né? Ele um dia tomou um lápis para desenhar algumas linhas, diz Kardec, brincando, mas a mão ficou imóvel, apesar de todos os seus esforços. Por fim, pôs-se em movimento e escreveu: quando eu não quiser, jamais poderá escrever coisa alguma. Olha só o Espírito querendo demonstrar a realidade, né, e a sua realidade e o seu poder. Surpreendido, mas ao mesmo tempo ferido em seu amor próprio, o médium retomou o lápis, dizendo que não queria escrever e que queria ver se esse suposto espírito poderia agora obrigá-lo a escrever. Malgrado sua resolução, a mão moveu-se rapidamente e escreveu: quando eu quiser, não poderás deixar de escrever. Olha que realmente coisa interessante. Depois Kardec ainda cita uma terceira história, né, de uma paralisação da língua, e a pessoa ficou ali se esforçando para falar, como se fosse um mudo se esforçando para expressar alguma ideia, balbuciando, às vezes, alguns sons, né? E foi assim que aconteceu. Então, são 3 casos aqui que demonstram, e Kardec daí vai desenvolver essa temática muito interessante, né? Falando sobre a ação dos espíritos sobre os órgãos, né? Independentemente da vontade do encarnado. Kardec fala que muitas vezes isso pode gerar até uma aparente patologia ou doença, né? São as chamadas doenças simulacros, né? Produzida pela espiritualidade, pelos espíritos, né? Normalmente os espíritos são espíritos inferiores que se aproximam de nós, agem fluidicamente sobre os nossos órgãos, né? Produzindo ali aquela patologia que nada tem de física num primeiro momento, né? É de origem puramente espiritual, como o dedo. Se aquela pessoa com o dedo duro, o indicador duro, ficasse por mais tempo, ela fosse ao médico e o médico tentasse dar algum medicamento para que fizesse o dedo mover, ele não conseguiria, porque a causa não era física, mas espiritual, né? E muitas vezes nós sabemos, e Kardec diz, né, antes de falarmos disso, que isso explica, né, ele diz assim, textualmente: seja esta ação produzida por um espírito malévolo, adquire uma certa duração, afete formas mais características e excêntricas e ter-se-á a explicação da maioria dos casos de subjugação corporal. Então, como é que os espíritos fazem os encarnados terem movimentos físicos, movimentos corpóreos involuntários, como muitas histórias de subjugação, quando a Kardec narra a história de um jovem que toda vez que passava diante de uma mulher, ele se agachava fazendo um galanteio, né? Como se fosse um galanteio, mas não era da sua vontade, era o espírito que o subjugava, que movendo estas energias, esses fluidos na direção do corpo físico, a pessoa, independentemente da sua vontade, fazia o movimento por uma ação espiritual. Agora, conforme Kardec vai falar aqui, nós sabemos que, junto com isso, nós somos penetrados por esses fluidos deletérios, né? Kardec diz: uma vez penetrado por um fluido maléfico, o perispírito é como uma vestimenta impregnada de odor acre, né? Que os mais deliciosos perfumes não podem fazer desaparecer. Então vejamos aqui um ponto interessante, né? Se
pelo nosso comportamento moral reprovável, atraímos por sintonia esses espíritos com essas vibrações, com essas energias de má qualidade. Essas energias vão impregnando o nosso perispírito. O perispírito é como uma esponja e, por ser de um material semifluídico, semelhante a esses fluidos, o absorve como uma esponja e isso, com o passar do tempo, vai repercutindo, vai danificando, desequilibrando, desarmonizando o perispírito e, por consequência, as áreas correspondentes no corpo físico, daí sim, fazendo surgir doenças reais no corpo físico, que se sentem, que são fragilizados por conta desses fluidos maléficos a longo prazo. Aqui fala do cheiro, então a gente sabe hoje pela narrativa dos espíritos, André Luiz, que realmente os fluidos têm cheiro, os fluidos maléficos têm cheiro ruim, e muitas vezes os bons fluidos sentimos cheiros de rosas, de perfume, cor escura dos fluidos ruins, cor mais clara dos fluidos de boa qualidade, mais densos, ou seja, de baixa frequência, os de má qualidade, e de alta frequência, portanto, mais sutil, os de boa qualidade. Então, assim como sofremos a ação deletéria dos fluidos de má qualidade, que danificam o perispírito, o corpo físico, os fluidos de boa qualidade, provenientes dos bons espíritos, que se sentem atraídos por nós pela sintonia, ou que vem nos ajudar quando temos o mérito para isso, Aí o perispírito também se encharca desses bons fluidos, muitas vezes tem a saúde restituída, sentem um bem-estar, e isso repercute no sentido positivo, benéfico, também no corpo físico. Kardec também aqui na sequência, o próximo artigo, ainda uma palavra sobre os espectros artificiais e ao senhor Oscar Cometant. Ele retoma aqui um artigo de junho passado, de 63, onde em teatros, aparições num teatro, algumas pessoas tentando atacar a doutrina espírita, criaram ali imitações de fantasmas, nas peças teatrais, sugerindo que os espíritas também usavam desse expediente da fraude para tentar demonstrar a existência dos espíritos, Então, Kardec retoma, houve aqui uma publicação numa revista sobre tal artigo, Kardec chega até a dizer, como já havia insinuado naquele artigo, primeiro que Kardec vai falar que o próprio espiritismo repudia todo tipo de fraude. Kardec, quando tinha conhecimento de fenômenos espirituais, não havia uma pressa por provar a autenticidade do fenômeno, que tinha que ser espiritual a qualquer custo e de qualquer jeito. Não, Kardec se preocupava e também combatia as fraudes nessa área, E Kardec diz assim, que negar a aparência dos espíritos, que aparecem, a ação dos espíritos, é negar a própria Bíblia. Olha que interessante, porque na Bíblia nós vamos encontrar muitas, no Novo e no Antigo Testamento, muitas situações de aparições espirituais, interferências espirituais na vida dos encarnados. Então, sugerir isso, o responsável pelo teatro, o senhor Oscar Cometante, era praticamente atacar a Bíblia também. Kardec cita aqui a aparição de Samuel ao rei Saul, através da médium da pitonisa de Endor, as próprias aparições de Jesus. Kardec, seriam tudo isso os truques? Claro que não. Então, vejamos aqui a pedagogia de Kardec para afastar esse ataque, E num dado momento aqui, Kardec vai falar que os espíritos não se comunicam facilmente nem de boa vontade. Os espíritos não vêm à torto e direito por qualquer motivo, em qualquer reunião, por qualquer pedido. Há que se ter, os bons espíritos, há que se ter uma seriedade, uma utilidade. Kardec aqui vai citar até a questão da assimilação de fluidos. Pode, pois, haver entre o espírito e o médium atração ou repulsão, conforme o grau de afinidade simpática. A simpatia é fundada sobre as similitudes morais e a afeição. Ora, que simpatia pode ter o espírito por um médium que só o chama por dinheiro?
Então vejam que interessante essa questão da identidade fluídica, da lei de sintonia. Por isso que lembramos Chico Xavier, antes de receber a obra, a série André Luiz, narra-se que André Luiz apareceu a ele durante 1 ano e meio, 2 anos, né? 1 ano e meio, 2 anos aproximadamente, né? E ali se aproximando do Chico e tal, justamente para construir esta similitude fluídica para que o trabalho pudesse se dar, se desenvolver. Não é assim tão simples, né? Vemos Joana de Ângeles durante 10 anos com Divaldo, na mediunidade. Depois de 10 anos, joga tudo fora. Agora foram apenas treinos, construções realmente de afinidade fluídica para a tarefa e tudo mais, para que depois viesse a tarefa propriamente dita, né? Então, veja, vem por similitude moral. Então, às vezes, um médium que quer receber os grandes espíritos, que recebem grandes espíritos, né? O quanto tem que trabalhar moralmente, fluidicamente, para criar um ambiente propício para que haja esta tarefa mediúnica entre os grandes espíritos e o médium. As pessoas não sabem do sacrifício que é, sacrifício aqui no sentido de dedicação, de desapego, de permanente luta e transformação moral que os grandes médiuns como Divaldo, né, como Chico, como Raul, para receber espíritos, como o Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, né, Camilo, Emmanuel, acha que é fácil, que é um fenômeno meramente simples de acontecer, e há todos esses bastidores, tarefas, empenhos para construir esta ambientação fluídica para que esta sintonia possa se dar, e a ressonância de tudo isso, as obras de excelente qualidade desses médiuns e desses espíritos, né? Conforme vínhamos falando, né? Então, esses grandes médiuns, às vezes eu vou anotando aqui ao mesmo tempo, que são ideias que eu não havia pensado, que surgem por intuição enquanto eu falo aqui, e aí eu venho e anoto, né, para que eu não possa esquecer, manter este contato com esses grandes espíritos, né? E às vezes aparecem médiuns, marinheiros de primeira viagem, que com poucas semanas de doutrina espírita, às vezes acredito que já estão em condições de receber grandes espíritos. Sabemos que o nome também não diz nada, o mais importante é o conteúdo. Então, a mediunidade sagrada, diz Kardec, a mediunidade real, é uma faculdade preciosa que adquire tanto mais valor quanto mais é empregada para o bem e exercida religiosamente e com desinteresse completo, moral e material, né? Então, vejamos aqui Kardec nos falando desta mediunidade fiel a Jesus, fiel à doutrina, o quanto o médium tem que trabalhar pelo seu aperfeiçoamento intelecto-moral permanentemente para construir esta ligação com os benfeitores espirituais, e mais do que construir, né? Nós vamos até escrever aqui, mais do que construir essas ligações, né, fluídicas, né? O médium tem que conservar, manter, através dessa fidelidade e trabalho no bem. Senão, rompe-se este vínculo e espíritos inferiores vêm e assumem a tarefa, né? Depois, o próximo artigo aqui, perguntas e problemas, né? Kardec recebe uma pergunta, uma carta, né? Onde um senhor diz que tem 2 filhos médiuns e um filho, o filho, né? Ele recebeu tão cruéis mistificações que seu desânimo contagiou-me um pouco, sem contudo perturbar a nossa crença pura e consoladora. Por que Deus permite que os bem-intencionados sejam enganados pelos que os deveriam esclarecer? E aí Kardec vai falar dessa população de espíritos que pululam em torno de nós aqui na Terra, ainda de espíritos inferiores, porque a Terra ainda é um planeta inferior. Então, como pululam à nossa volta muitos espíritos inferiores imperfeitos, né? Naturalmente que isso, numericamente falando, e sobre outros aspectos considerados, que propicia também a ação desses espíritos na mediunidade.
E é interessante que Kardec ainda fala assim: perguntai antes por que estáis na terra, e vos será respondido que é porque não mereceste um lugar melhor. Mas o mundo inferior, o que eu estou fazendo aqui então? Porque nós ainda somos almas inferiores. Temos uma cota de orgulho, de egoísmo, de ignorância, conflitos. Estamos progredindo, mas ainda somos almas imperfeitas. Senão já estaríamos em mundos melhores. Estamos aqui progredindo. Então não estamos aqui por erro, por equívoco. E tais mitificações têm o objetivo de pôr à prova a perseverança, a firmeza na fé e exercitar o julgamento do médium. Então vejam só que às vezes os próprios benfeitores de uma reunião, o próprio anjo da guarda, né, permite que isto aconteça para amadurecimento do médium. Então eles permitem as mistificações nos grupos mediúnicos, né, algumas vezes, para o médium, para pôr à prova a perseverança do grupo, a firmeza na fé, né, e exercitar o julgamento. Será que esses médiuns vão perceber que a comunicação que está vindo não é de um bom espírito? Será que eles vão ler, vão refletir? Então veja só que quando os benfeitores consentem nisso, é porque estão deixando ali uma grande lição que é necessária. Eles não vão fazer por mero capricho, né? Os benfeitores não fazem isso por... não é mero capricho, é porque eles identificam que o grupo está carente dessa lição. E aí eles permitem, né? Então, para ver, e até a própria questão 466 do Livro dos Espíritos, por que os maus espíritos, por que Deus permite a ação dos maus espíritos sobre os encarnados? Para provar a vossa constância no bem, né? E a firmeza da vossa fé. Então, é uma provação que nós passamos aqui na Terra e que traz para nós esse exercício moral de identificar a ação desses espíritos, perseverar e continuar no caminho do bem. Então, é uma lição valiosa, se bem aproveitada. Depois, um artigo sobre chamado aqui dentro desse Perguntas e Problemas, uma carta, quando a pessoa aqui contesta ao termo infinito que está no Livro dos Espíritos, numa determinada, no capítulo 1º, né? Tudo quanto é desconhecido é infinito, ela questiona. E Kardec, como um grande conhecedor da gramática francesa, vai explicar que o infinito ali está bem posto, que é no seu sentido mais geral, mais genérico, e que a expressão indefinido ali não caberia. Então Kardec faz uma explicação aqui ortográfica, né? Aqui o infinito no sentido mais simbólico, né? Mais geral, como às vezes o Espírito fala na reunião mediúnica: estou sofrendo eternamente. Não é eternamente, porque todo sofrimento tem um fim, mas é que ele está sofrendo há tanto tempo de forma tão intensa que para ele parece não ter fim. Então a palavra infinito ou eterno tem às vezes essa conotação relativa, né? E é nesse sentido que Kardec aqui né, fala. Então ele explica bem e dá uma aula de ortografia, né? E depois palestras familiares de além-túmulo, um médico morto, né? Muito interessante, né? Porque aqui a comunicação é longa, a gente remete à leitura, os nossos que nos acompanham, sempre ler na íntegra a Revista Espírita, está disponível nas redes sociais, aí na internet, página da Federação Espírita Brasileira, kardecpedia.com, né? É porque ele estava ali pressentindo a morte, entra no estado aparente de morte, mas ele chama os familiares ali naquele momento, os filhos, e ele ali como se já tivesse morto, volta à vida rapidamente e dá excelentes conselhos para a mulher e para os filhos, né? Oh, meus filhos, como é belo, como é sublime a morte, que benefício! Eu estava morto e senti minha alma elevar-se bem alto, mas Deus me permitiu voltar para vos dizer: não temais a morte, é a libertação. Né? Oh, meus filhos, conduzi-vos sempre de maneira a merecer essa inefável felicidade, reservadas aos homens de bem. Viveis segundo a caridade. Se tiverdes alguma coisa, dai uma parte àqueles a quem falta o necessário. Minha cara mulher, deixo-te numa posição que não é feliz. Devem-nos dinheiro, mas eu te conjuro, não atormente os que nos devem. Se estiverem em apuros, espera que possam pagar.
e aos que não o puderem, faze o sacrifício. Deus te compensará. Tu, meu filho, trabalha para sustentar tua mãe, sede sempre um homem honesto, e guarda-te de fazer algo que possa desonrar a família. Meus filhos, ajudai-vos a sustentar-vos mutuamente, que a boa harmonia reine entre vós. Meus filhos, eu vos abençoo. Kardec, quando tomou conhecimento disso, evocou o Espírito, que era uma coisa em comum. Ele foi dado ali, entrou num estado de morte, voltou e deu esses notáveis conselhos aos filhos, à esposa, né? Então, ele vai contar que, claro, ainda não havia acontecido a desencarnação, não houve o rompimento do laço entre o espírito e o corpo, por isso que ele pôde voltar com permissão divina e dos benfeitores espirituais. Certamente havia ali méritos dele ou dos familiares para receber essa última admoestação moral, útil e necessária para eles, né? Além até do conhecimento do médico, né? Ele até chega a dizer que eu era intérprete de um outro mundo, né? Tudo isso era reflexo do que eu tinha visto e ouvido. Os bons espíritos inspiravam minha voz e animavam meu rosto. Então veja só, né? Mas foi tão breve, quer dizer, ele fechou os olhos, entrou num estado aparente de morte e logo voltou. Mas é que o tempo no mundo espiritual é diferente do tempo aqui. Então lá para nós aqui passou uma fração de minutos e o espírito pôde dialogar e aprender tantas coisas e trazer. E ao mesmo tempo era inspirado pelos espíritos, né? Ali eu era um intérprete do outro mundo, né? Então, e ele ainda deixa algumas palavras à esposa, né? Fala da caridade, da benevolência, né? Quando nós vemos algumas cartas consoladoras, muitas, né, são nesse sentido, né? Por exemplo, né, falam da imortalidade, que estão vivos, mas pedem, né, aos familiares essa postura moral, né? Porque agora do lado de lá, no mundo espiritual, vendo toda a realidade, tendo acesso a conhecimentos que eles não tinham em vida, agora eles sabem que essa é a melhor atitude aqui na Terra, né? De a caridade, moralizar-se, não praticar o mal a ninguém e tal. Então, muitas cartas consoladoras, além de atestar a imortalidade, pedem aos familiares que mantenham a fé, que confiem em Deus, que se alinhem moralmente, que é isso que aquele que partiu e voltou ao mundo espiritual, olhando os que ficaram, querem que eles alinhem os seus passos aqui na Terra, né? E dissertações espíritas, aquelas comunicações que eu falei de Jean Renaud. É interessante que ele vai falar assim do despertar dele muito lúcido no mundo espiritual, muito feliz, um espírito completista, como vimos, né? Minha morte foi abençoada, né? Os biógrafos a julgaram prematura, que cegos, minha obra estava terminada, né? Meus olhos abarcaram horizontes novos aqui no mundo espiritual, né? Passei das sombras da matéria à aurora brilhante que anuncia o Todo-Poderoso. Outras comunicações, são 3 comunicações por médiuns distintos, mas como o próprio Kardec anota, que mantém uma similaridade, o que prova a identidade do espírito, né? Porque foram 3 médiuns diferentes, o mesmo espírito, trazendo comunicações afins. Se divergissem, né, suscitaria aí a possibilidade de não ser o mesmo espírito ou de haver problema no intercâmbio do médium que não soube recepcionar bem a mensagem do espírito. É interessante, né, que na última comunicação, a médium, a senhora C, né, agradece a ele, fala dessa diferença, desse abismo que há entre eles, moral. E ele responde assim: obrigado, filha, por este bom pensamento, mas deveis saber também que qual for a distância que entre nós possam ser estabelecidas por provas mais ou menos prontamente, mais ou menos felizmente acabadas, há sempre um laço poderoso que nos une, a simpatia. Eu achei tão bonita essa resposta, porque às vezes entre nós e os benfeitores espirituais há uma distância evolutiva enorme. Às vezes recebemos uma visita, a ajuda de um espírito de escola, que fala: meu Deus do céu, será que eu mereço? Ele é tão evoluído, eu ainda tão pequeno, o que atraiu esse espírito a mim? A simpatia. Né? Os benfeitores nos ajudam movido pela simpatia que tem conosco, né?
agem por amor. Como nós vimos na Revista Espírita de maio de 62, que é um complemento desse ponto que estamos abordando, os espíritos não vêm para nos julgar, porque a gente se sente envergonhado, nossa, aqui eu estou vendo, sentindo a presença. Por exemplo, né, Dr. Bezerra, Santo Agostinho, Joana de Ângeles, será que eu mereço? Eles estão aqui me julgando, eu sou tão pequeno. Os espíritos desse porte não estão nos julgando. Eles nos olham como uma mãe olha um filho, com muito amor, vendo os equívocos, orientando, mas vendo o potencial. Não estão aqui para nos humilhar, para apontar o dedo, para fazer aflorar culpas improdutivas. Não, os benfeitores, os inferiores sim. Os espíritos inferiores vêm, apontam defeitos, falam das falhas, querem nos deixar mal, né? Querem que a culpa improdutiva surja, querem nos colocar para baixo, nos entristecer. Não, os benfeitores vêm movidos pela simpatia e não vêm para nos julgar. Né? Então, eu achei muito bonita esta comunicação. E, por fim, o que eu tinha comentado, uma comunicação de Samuel Hahnemann, a medicina homeopática, né? Onde ele fala aí fui criador da renovação médica que hoje penetra nas fileiras dos sectários da medicina antiga. O espiritismo lhe será poderoso auxiliar. Né? O estudo médico está inteiramente ligado à pesquisa das causas e efeitos espiritualistas. Ela disseca os corpos e também deve analisar a alma. Segundo a literatura espírita, muitos benfeitores falam, é a medicina do futuro. Não podemos mais cuidar apenas do corpo. A psicologia existe já a psicologia transpessoal, né, que vai além da questão da matéria, do corpo, desta vida, né? Enfim, a gente vê que esse tipo de medicina que penetra a alma está cada vez mais ampliando. E Hahnemann foi um grande missionário, né, trazendo a homeopatia aqui para a Terra, né? Então, é uma comunicação muito bonita, vale a pena ler, né? Inclusive, há uma curiosidade, né? Uma mensagem de Hahnemann, nem o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, a última mensagem, né? Em onde ele vai falar do ser encolerizado, né? A cólera não é do corpo, a cólera é do espírito. Nós até temos aqui a mensagem, né? Muito bonita, né? O homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Atribui a falta ao seu organismo. É ainda uma consequência do orgulho. Depois, mais à frente, acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios. Né? A experiência não vos prova, espíritas, até aonde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? O homem só permanece vicioso porque o quer, mas aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, né, a lei do progresso não existiria. Olha que interessante, né? Essa abordagem de Hahnemann, a causa no corpo, a causa no espírito, o reflexo no corpo, o poder da vontade, não apenas buscar o remédio é importante, que vai atacar ali o efeito imediato, né? A infecção, etc. Mas é importante mergulhar para dentro de si e ver a verdadeira causa disso tudo, que muitas vezes estão em emoções desequilibradas, em pensamentos doentios, em condutas desarmonizadas que estão sustentando aquela doença. Né? Então, muito interessante essa aliança aqui com a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que nos remete a este grande espírito missionário, Samuel Hahnemann. E Kardec encerra com uma correspondência, uma carta do senhor Jalbert, né? Que a gente viu em junho também de 63, lá nos Jogos Florais. Ele escreveu 2 fábulas mediúnicas, e uma delas ganhou um prêmio, a outra foi elogiada. Ele escreve uma carta agradecendo a Kardec, ele foi aceito ali como membro honorário da Sociedade Parisiense, agradece, e diz uma frase bonita: creio na imortalidade da alma, na comunicação dos mortos com os vivos, como creio no sol. Amo o Espiritismo como a mais legítima afirmação da lei de Deus. Que bonito, né? Amo o Espiritismo, assim como nós devemos amar esta doutrina, que é realmente um tesouro, tem sido uma verdadeira bênção em nossas vidas
iluminando os nossos passos aqui na Terra. Muito obrigado. Desejo uma paz, muita paz a todos vocês.